Senhor Jesus, hoje dia 15 de março de 2025, vamos para o nosso 6º capítulo, orações bíblicas com resposta, porque o nosso Deus é um Deus que responde orações. Vamos ler o livro de Números, capítulo 12, a partir do versículo 13, assim diz a palavra do Senhor Jesus. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada 7 dias fora do arraial, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial 7 dias, e o povo não partiu até que a recolhessem, que recolhessem a Miriam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor aqui diz que Moisés rogou, clamou ao Senhor que a curasse. A Bíblia está falando de Miriam, a irmã de Moisés. Arão e Miriam, os irmãos de Moisés, estavam com Moisés no seu ministério. Eles ajudavam Moisés, eles caminharam com Moisés. Saíram do Egito da escravidão e foram caminhando juntos. Em muitos momentos eles foram um auxílio. A palavra do Senhor diz que depois do povo passar pelo mar seco, Miriam, a profetisa, fez uma canção, um louvor, como agradecimento, louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Louvando o nome de Jesus, louvando o nome do Senhor, lembrando que quando eu digo louvando o nome de Jesus, Jesus é Deus, o nosso Deus, Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse contexto, no Antigo Testamento, Jesus ainda não tinha vindo na terra, e Deus era tratado apenas como Pai, como Deus, como Senhor. Mas hoje que nós conhecemos a Jesus, conhecemos a Santíssima Trindade, Jesus glorifica o nome do Senhor. Então a pessoa acaba por usar sempre o nome de Jesus, até no contexto do Antigo Testamento. Isso é para que haja entendimento. Moisés, ele fez uma escolha que não agradou os seus irmãos. Moisés juntou-se com uma mulher que não fazia parte do povo de Israel, e os seus irmãos Miriam e Arão, por sua vez, o criticaram, mas falaram de uma maneira que não agradou o coração de Deus, e com certeza não agradou o coração do próprio Moisés, porque Deus fez justiça pelo seu servo. Deus fez justiça por aquele que ele escolheu. Deus, ele tem zelo pelos seus servos, aqueles que ele levanta nessa terra, aqueles que pagam o preço, aqueles que se colocam na brecha. Deus, ele tem zelo, porque existe uma autoridade sobre o servo de Deus, existe uma unção derramada por Deus. Eles se levantaram contra o ungido de Deus, mesmo sendo irmãos. Deus permitiu que Miriam contraísse lepra. Miriam ficou leprosa. E Moisés, por sua vez, sendo seu irmão, clamou a Deus. A passagem que nós lemos: clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Então Deus deu uma orientação para que ela ficasse 7 dias fechada, como se tivesse confinada. Ela ficou num confinamento. Eu creio que o que aconteceu com Miriam foi apenas para ensiná-la. Foi apenas algo que Deus usou para ensiná-la que não se deve se levantar contra a unção do servo de Deus, que nós não devemos nos levantar contra os servos de Deus. Eles são falhos e pecadores, sim, mas Deus, o Deus que os escolheu,
é o mesmo Deus que fará justiça, é o mesmo Deus que vai corrigir. Deus sabia que Moisés iria interceder pela sua irmã e que ela seria curada, porque o nosso Deus, ele é um Deus muito didático. Deus, ele nos ensina, assim como um pai, porque Deus é o nosso pai. Ele queria apenas mostrar para ela que ela devia respeitar a autoridade de Deus que estava sobre Moisés. Moisés foi o primeiro libertador do povo. O que Moisés fez representou o que Jesus faria muitos e muitos anos depois, porque Jesus veio para salvar o povo. Jesus veio para libertar o povo. Ele é o Salvador do mundo. Quando nós subestimamos os servos de Deus, nós estamos a dizer assim: parece que a nossa visão é melhor do que a visão de Deus. Nós subestimamos o próprio Deus. Vou dar um exemplo. Nós, mesmo sem querer, podemos dizer assim, mas como é que Deus vai escolher esse homem? Como é que Deus vai usar alguém assim? Ou seja, nós estamos a nos colocar acima do próprio Deus. Será que Deus não sabe o caráter dos seus servos? Será que Deus não conhece os defeitos? Quem somos nós para julgá-los? Eles estão na mão de Deus. Deus dirige a sua vida aos seus passos. Não somos nós que temos que criticar. Nós devemos apenas orar. Deus respondeu à oração do seu servo. Miriam foi curada da lepra. Muita coisa Deus, ele permite na nossa vida para que possamos ganhar estrutura espiritual, para que possamos ganhar conhecimento. Porque a caminhada nos dá lições, aprendizados. Para quê? Para que nós possamos usar toda aquela bagagem para a obra, para o reino, porque aquele que foi curado, ele também é usado para curar. Aquele que foi liberto, ele também é usado para libertar. Com certeza que Miriam, sendo uma profetisa, uma mulher de Deus, ela passou o testemunho para outras pessoas que deve haver um respeito sobre a autoridade de Deus na vida dos servos, na vida daquele que Deus escolheu. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Não importa o que tenhamos feito, se clamarmos a Deus, Ele ouve a nossa oração. Ele ouve o nosso clamor. Não há outro Deus além dele. Só Ele perdoa pecados, só Ele cura, só Ele salva, só Ele liberta. Se por acaso algum membro da família está a padecer por alguma coisa e você sabe que é consequência do seu pecado, faça como Moisés. Clame a misericórdia de Deus por essa vida. Clame a misericórdia de Deus por essa alma. E Deus vai responder, vai atender. Porque muitos deles, falando no nosso contexto atual dos familiares, muitos estão cegos pelo diabo, dominados pelas forças malignas. Não conseguem enxergar, não conseguem perceber. E pode ser que o próprio inimigo também tenha usado Arão e Miriam para se levantar contra Moisés, porque é muito difícil caminhar sozinho. Se eles ajudavam um irmão, eles eram uma força, não só espiritual, mas moral. Havendo dissensão entre eles, separação, isso de certa forma poderia enfraquecer também o ministério do irmão. Por isso é que o inimigo se colocou nesse meio, mas o inimigo foi envergonhado.
Riba, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Riba, tudo aquilo que se levanta contra a igreja de Deus, contra os servos, contra o povo, cai por terra. Porque aquele que nos guarda não dorme, não tosqueneja. E Deus está sempre vigiando, cuidando do seu povo, dos seus servos, da sua igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém.